todos. Primeiro, explicar aos senhores que o doutor André se encontra essa semana numa atividade, né, Dia dos Namorados, está descansando uma semana. Merece. Cuidando do coração. A segunda coisa nós temos hoje uma sessão importante, que é justamente o INC e o Procardíaco. Né? Nós vamos estar recebendo, seguramente, né, o moderador, o doutor Antônio Sérgio, e dois jovens residentes, a doutora Paula Maiolino e o Henrique Madeira. Né? É uma honra tê-los aqui. Nós teremos, na sexta-feira, na reunião diagnóstico por imagem, nós teremos o professor Cláudio Tinoco, o doutor Érito Marques e Flávio Seixas, são dois talentosíssimos estudiosos, né, na área da medicina digital. O Flávio é professor da UF e seguramente ele hoje coordena no campus do Gragoatá a fábrica de software em saúde. Vai ser uma atividade fundamental para todos os jovens e sêniors que possam se apaixonar por tecnologia. Né? Aqui está o emprego do futuro. Em 2020, nenhum médico vai deixar de ser o médico centauro. Metade digital e metade ligado à biociência. Né? Então, seguramente uma grande oportunidade, como oportunidade de empregabilidade. O Érito é o primeiro médico centauro que nós formamos. Né? É um colega que é professor de matemática aplicada da Rural, veio fazer medicina na UF, e é um indivíduo talentosíssimo, e ele começou a cursar o MD, PhD, e durante a graduação. Né? Então é um indivíduo muito interessante, porque é um indivíduo absolutamente generoso e muito provocativo. E nós vamos ter também uma sessão de cuidados paliativos, né, que é a segunda dimensão importante, que é justamente as humanidades. Aqui nós teremos um talentoso Felipe Guzman, que vai abordar o luto em cuidados paliativos. E vai ter aqui a apresentadora, doutora Mariana Sarkis, né? Seguramente nós teremos muita oportunidade de estar aprendendo uma dimensão que é a dimensão do humanware, né? Do peopleware, ou seja, como desenvolver a empatia, como se conectar à família no momento da perda. Né? Seguramente muito importante. Não há dúvida alguma que a coronariografia ela revolucionou o cuidado clínico. Eu sou de uma época que o Dr. Tagarno, né, ditava as indicações, né, de revascularização miocárdica. Os pacientes tinham muito prazer de poder ir a São Paulo, né, e mostrava nas festas, abria a camisa e mostrava o zíper no peito. Né? E seguramente hoje os cirurgiões como o Alexandre, que obviamente hoje faz parte do um novo modelo contemporâneo que não opera ninguém sem ter uma informação da fisiologia. E no passado a anatomia criava um mantra, onde tem uma obstrução, é possível ganhar uma ponte safena e depois uma ponte mamária. E essa revolução da anatomia, né, é uma revolução que o Antônio Sérgio participou muito, né, porque a escola do Rio de Janeiro era chamada a escola retrógrada, né, porque olhava a fisiologia com muita atenção, né, Felipe? E seguramente com muita preocupação de não estar simplesmente revascularizando toda e qualquer obstrução. Muita coisa evoluiu nesse período. A doença coronariana ela foi reinventada e ela está sendo reinventada agora com o PET. Não é isso, Fernando? Não há dúvida que a fisiologia coronariana ela está sendo revolucionada com PET de rubídio. E a gente está vivenciando, né, uma conexão da anatomia coronariana não invasiva, né, justamente pela angiotomografia, os dados funcionais, né, dados anatômicos intravasculares, no processo de tomada de decisão.
Hoje eu despertei com uma notícia muito interessante, sabe, Alexandre? Que o Medicare norte-americano não ia deixar mais ser solicitado exames cardiovasculares avançados, tomografia, ressonância, PET, cintilografia, sem antes os cardiologistas usarem uma ferramenta de adequação, o Appropriateness Score. Então, esses processos de ajudar a tomada de decisão, por quê? Porque as diretrizes a gente lê e nunca mais usa. E, na realidade, a burocracia dos convênios, também lá, estão matando a medicina. E precisavam criar métodos objetivos, eu via toda a construção do Appropriateness, para ver o que é apropriado no cuidado e quais exames que são apropriados para fazer num determinado momento. Então, hoje, a anatomia coronariana é um detalhe. A gente consegue isso de forma não invasiva, ou semi-invasiva. Mas o que é talvez mais complexo hoje é tomar decisão com todos os métodos funcionais que nós temos e integrar isso à beira-leito. E a escola que o Paulo Dutra, Antônio Sérgio, Felipe criaram em Laranjeiras é uma escola que combina, não briga com a anatomia. O Antônio Sérgio nunca brigou com o óbvio, né? Sempre foi uma pessoa que brigou para entender as coisas. Então, essa conexão da anatomia, né, além da coronariografia, é um título fustigante. Fustiga, gente. Então, vai ser uma honra receber vocês e dizer que eu quero aprender com vocês, porque essa não é uma área, Luiz Antônio, que eu navego com tranquilidade. Eu estou sempre pedindo aí ajuda do Siciliano e ao Antônio Sérgio para poder entender o que fazer com os doentes, tá bom? Eu não vou falar muito mais do que o Evandro falou, porque, na verdade, o título ele já fala quase por si só, né? Então, é um caso interessante que eu pedi, gentilmente foi aceito pelo grupo lá de Laranjeira, doutora Paula Maiolino, residente R2, né, agora, né? E o Henrique ambos R2, quer dizer, já quase sênior em cardiologia, né? A gente já pode qualificar. São dois jovens cardiologistas muito promissores, junto com outros que estão aqui presentes. E nós temos hoje o privilégio de ter aqui o doutor Felipe, não vou falar seu nome todo não, viu, Felipe? É Felipe Pitella, que é o chefe do departamento de doença coronária lá do Instituto. Fernando Rangel, que tem essa dualidade de atuar aqui no Procardíaco e lá no INC também. Doutor Alexandre Siciliano, que também é o nosso representante da cirurgia cardíaca do Laranjeiras e daqui do Procardíaco. E eu vou pedir desculpas porque pelo André Souza, porque o André Souza ele se comprometeu a comparecer, mas ele teve um procedimento complexo de emergência lá na UF. Eu sugeri a ele que ele viesse de helicóptero, mas eu não sei se fosse no tempo de Sérgio Cabral, talvez ele pudesse emprestar o helicóptero, mas agora, encarcerado, eu acho que é um pouco difícil. Em todo caso, eu pedi, solicitei a secretária lá da hemodinâmica, se tivesse algum hemodinamicista disponível que puder comparecer aqui à sessão. Caso contrário, a gente vai utilizar os hemodinamicistas lá de São Paulo. Eu não sei se Baruzzi também não. Então a gente aproveita e coloca o cirurgião aqui para servir de moderador disso. Eu vou pedir para a Paula para começar, por favor. Boa tarde, é um prazer para a gente estar fazendo parte dessa sessão e vamos dar início ao caso. É uma paciente de 57 anos, mulher, branca, católica, cozinheira, viúva, natural e residente do Rio de Janeiro, que chegou para a gente no nosso ambulatório de coronariopatia com dor no peito e cansaço. Uma paciente que era previamente assintomática e refere o início há 2 anos de um quadro de uma dor torácica em aperto aos médios esforços, caracterizada como uma angina CCS3, que vinha associada a um cansaço ao esforço que melhorava com repouso. Ela foi medicada no outro local onde ela foi tratada e evoluiu com melhora parcial dos sintomas, atualmente chegando para a gente com uma angina CCS2. Mas essa angina ela limitava seus afazeres diários. E aí ela veio para a gente para uma avaliação especializada no nosso departamento.
De história patológica pregressa, era uma paciente hipertensa, sem diabetes ou dislipidemia conhecidas. Tinha uma história familiar negativa para a doença coronariana. E de história social, era uma paciente que era tabagista, ex-tabagista e parou há 20 anos, mas com uma carga tabágica considerável. E ex-etilista social. O exame físico da paciente era uma paciente que estava lúcida, orientada, num bom estado geral, tinha uma pressão de 120/80 em ambos os membros superiores, uma frequência de 65, um aparelho cardiovascular com pulsos periféricos e centrais simétricos e normais, um ictus tópico palpável no quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda, um ritmo regular, uma M1 2 cruzes em 6, um A2 maior do que P2 e uma B4 em ponta. O restante do exame físico da paciente não tinha nenhuma grande alteração. Ela chega para a gente fazendo uso dessas medicações. Losartana, 50 mg 2 vezes ao dia, bisoprolol, 10 mg ao dia, monocordil, 20 mg 2 vezes ao dia, aspirina, 100 mg ao dia, amlodipina, 5 mg por dia, atorvastatina, 20 mg por dia, hidroclorotiazida, 20 mg por dia. Fernando, você acha que essa medicação está adequada? Obrigado, Antônio, pela pergunta. Porque ela chega com essa medicação no instituto, né? Eu acho que essa senhora com quadro anginoso e com uma senhora jovem, 57 anos, hipertensa, né? Ela foi medicada com alguma melhora e essa medicação me parece bastante apropriada. Está com losartana 100 mg dia, está com beta-bloqueador bisoprolol numa dose máxima, poderia, não sei como não temos dados de função ventricular, mas o bisoprolol se aplica também. Nitrato, está com nitrato 2 vezes ao dia, tem bloqueador de cálcio, então, ela tem aspirina, claro, atorvastatina e tem diurético para a hipertensão. Ela está usando de remédios antianginosos, ela tem beta-bloqueador, ela tem bloqueador de canais de cálcio e tem nitrato. Tem 3 fármacos anti-isquêmicos. E tem remédios de ação prognóstica, como a losartana, a gente não sabe a função, aspirina e tem estatina numa dose, digamos assim, intermediária, de 20 mg. Eu acho que ela está muito bem medicada. E a aspirina, claro, que é uma droga de impacto prognóstico. Está muito bem medicada. Obrigado, Fernando. Essa pergunta ela tem um sentido, né? Mesmo porque é uma paciente que está, eu diria, maximamente medicada e continua limitada na sua atividade física. Eu não sei se o Felipe... Só para colocar que tem o estudo órbita, né? Isso. Antes da randomização, na fase pré-randomização, de 6 semanas, né, em que eles otimizaram ao máximo a medicação e houve uma melhora da classe funcional muito importante, os pacientes estavam com 3 ou mais medicações antiquímicas, e que incluíam um beta-bloqueador e pelo menos 2 vasodilatadores, ou um beta-bloqueador, um vasodilatador e uma droga de ação metabólica. O que poderia se questionar aí, mas se bem que ela já está com bastante medicação, é se uma droga de ação metabólica não poderia ser utilizada. E aí, dependendo do perfil do paciente, você vai utilizar uma droga mais de ação hemodinâmica ou de mais ação metabólica, visando a medicação anti-isquêmica, né? O Luiz Antônio pediu a palavra. Bom, boa tarde a todos, colegas do eixo Rio-São Paulo, Hospital Procardíaco, Hospital Samaritano Paulista, boa tarde. Apenas para chamar a atenção para 2 aspectos que me parecem relevantes. Primeiro, já foi muito bem considerado pelo Felipe a perspectiva de, embora a anatomia coronariana ainda não ser conhecida e outros testes funcionais não terem sido ainda citados, essa paciente pode ser catalogada como uma paciente portadora de angina refratária. Essa é uma conceituação importante, contemporânea, e que drogas alternativas, e quando o Felipe chama a atenção para drogas alternativas, a gente pode pensar em trimetazidina, a gente pode pensar em bloqueadores iônicos, exato, como uma alternativa ao tratamento. E apesar da dose da amlodipina ser muito baixa, você está usando em torno de pelo menos 1/4 de uma dose plena, que seria em torno de 20 mg, essa paciente também pode ser catalogada como portadora de hipertensão arterial resistente.
porque ela chega com 120 por 80 de PA, aproximadamente, ok, mas ela precisa de IECA, ela precisa de anlodipina, ela usa um beta-bloqueador, tem hidroclorotiazida, tem mais de 3 drogas. Então, angina refratária e hipertensão resistente podem fazer parte desse contexto de diagnósticos sindrômicos. E o último comentário, a presença de uma quarta bulha numa paciente normotensa, ou seja, essa paciente, a meu juízo, ela tem isquemia miocárdica, não somente traduzida pela dor no peito, mas traduzida por um perfil hemodinâmico de isquemia, que é a presença da quarta bulha. Os exames laboratoriais da paciente não nos chamavam muito a atenção. Ela tinha um LDL ali limítrofe, se a gente talvez fosse calcular o risco dela, mas nada, uma boa função renal, uma glicose controlada, realmente não era diabética. São Paulo, algum comentário a respeito da medicação e desse perfil metabólico da paciente? Baruzzi? Boa tarde a todos, muito obrigado pela palavra. É uma paciente, não sei, ela tem um IMC elevado, é uma paciente obesa, só uma informação adicional? Não, era uma paciente com IMC normal. IMC normal. Essa quarta bulha me chamou a atenção na história, se ela poderia eventualmente ser portadora de uma insuficiência cardíaca diastólica, né? Que é também um outro ponto de interrogação, quer dizer, como tratar essa paciente, etc. Eu acho que o tratamento está muito adequado, é amplo, desde a hipertensão, estatina, etc. Os exames também são relativamente inocentes. Me chama a atenção que ela permanece em angina classe funcional 2, apesar de maximamente tratada. Então, a dor é realmente uma dor isquêmica ou poderia ter algum outro diagnóstico diferencial na dor torácica? Por exemplo, dor de própria parede. Então, mas nesse momento, sem informações adicionais, chama a atenção a B4, levanta aqui uma ICC diastólica, de ponto isquêmico ou não. Tratamento, concordo, faria o mesmo. Só para colocar, para situar, que essa paciente, se a gente for ver a probabilidade pré-teste de ter doença coronariana, só para situar, é uma probabilidade pré-teste moderada a alta. É uma paciente que, se você fizer lá, feminina, idade dela, 57 anos, com angina típica, vai dar entre 70% e 80% a probabilidade. Daria exatamente nessa faixa aí dos 70% e 80%. 80% de ter doença coronariana. Sobre a medicação, a gente não sabe da função ventricular. Mas se a função ventricular for anormal, é correto se usar bisoprolol. Mas se for normal, acho que poderia se estar usando atenolol. E eu tenho visto muito isso, muito doente com função ventricular normal, usando bisoprolol, nebivolol, quando você tem o atenolol, que é uma droga muito mais barata, que é tão eficiente quanto, que está bastante comprovada em relação à angina. Bom, o resumo do caso é uma paciente de 57 anos, portadora de hipertensão e ex-tabagista, previamente assintomática, que há 2 anos começa uma angina CCS3 associada a um cansaço, que evolui com melhora parcial a despeito de um duplo produto controlado com medicação. Fernando, qual o próximo passo, Fernando? Você acha que cabe algum exame não invasivo ou já parte direto para coronariografia? Só uma parte, antes de responder essa pergunta, eu aumentaria a estatina, está com 90 de LDL, eu botaria na meta. A sociedade brasileira recomenda menor que 50, as sociedades internacionais menor que 70. Então, botaria uma estatina de alta potência. Bom, ela está bem medicada, em que pese se possa fazer uma ou outra modificação na medicação, botar uma droga metabólica, aumentar um pouco o bloqueador de cálcio, aumentar a potência da estatina, tudo isso é lícito. No entanto, ela está com angina refratária, medicação com duplo produto controlado. Poderia ser mais baixo, podia a frequência, mas está muito bem controlado. Acho que aqui ela cai numa situação de dor típica, anginosa. Eu estava consultando a tabelinha que eu tenho, ela cai no risco intermediário mesmo, que a mulher com angina típica e a idade dela, nessa faixa até 50, 59, deu por volta de 50%. Aqui, a gente não tem, embora tenha dado intermediário, a gente não tem dúvida que ela tem angina típica e tem doença coronariana, e está refratária. O que eu pediria nesse momento é o eletro, o eco, o exame de sangue já tem, e, em minha opinião, claro que o eco e o eletro podem ajudar e mudar alguma coisa ou outra, mas, em princípio, essa senhora
eu indicaria a coronariografia, já visando alguma intervenção para alívio de sintoma nesse momento. Não estou falando de prognóstico. Não tenho ainda fração de injeção, não tenho outros dados de prognóstico. Mas, se ela está refratária e bem tratada, e com qualidade de vida prejudicada pelo sintoma, já se tem uma indicação de fazer o estudo anatômico. Com coronariografia, na minha opinião. Alguém da plateia tem algum comentário? Evandro. Bem, eu confesso a vocês que, embora a dor seja sempre um sintoma que nos move muito, né? A gente tomar decisão clínica com a dor. Né? A dor no peito, nas mulheres, a gente tem que estar muito atento a outras causas não isquêmicas. E um ponto importante é que a gente saber qual é o nosso limiar para tratamento. Muitas das vezes, o nosso limiar para tratamento, a gente tem uma certeza diagnóstica acima de 90%. Eu, particularmente, numa paciente como essa, eu faço um teste funcional para trazer esse diagnóstico para 90% para o limiar de tratamento. E até porque a gente tem a facilidade de estar num grande centro. Teste de esforço ela é possível fazer, não vi o eletro ainda, mas eu acho que eu começaria por aí. Né? Eu avançaria num teste funcional não invasivo para a gente ter a certeza. A gente lembrar sempre o seguinte, quer dizer, a dor no peito ainda é um fenômeno muito estranho. Ele não é simplesmente um fenômeno do coração. Ele acontece nas estruturas profundas do cérebro, no tálamo, onde a gente tem um componente que viaja a partir do coração, mas existem outros órgãos, né? Essa é uma dor referida, isso pode ser enganoso, e é óbvio que muitos anos com uma angina típica, com componente refratário, eu confesso a você que eu não abro mão aqui de ter um teste funcional. O eletrocardiograma mostra um ritmo sinusal com uma frequência em torno de 60, me parece aqui, talvez um pouquinho acima. O eixo elétrico RS está em torno de 30, um intervalo PR normal, em torno de 0,18, 0,20. O QT está normal, seguramente, não preciso nem calcular. O QRS é um QRS estreito. E existem alterações de repolarização bem marcadas, ou relativamente bem marcadas, na parede anterior. Exibe um discreto supradesnível de ST em V2, V3, V4, V5, V6, e D1 e EVL muito discreto, e notadamente com uma concavidade do segmento ST para cima, e com uma onda T mais de base larga, pontiaguda, ou seja, tem alterações de repolarização precoce. Isso na parede anterior e um pouco na parede lateral. Não me parecem alterações isquêmicas, me parece mais de repolarização precoce, na esquerda, pela morfologia do ST e da onda T. Então, diria que, em resumo, é o eletro ritmo sinusal, frequência em torno de 60, intervalos normais e com alterações de repolarização precoce. Baruzzi ou Teixeira tem que fazer algum comentário a respeito do eletro. Realmente, esse aspecto que parece uma repolarização precoce uma mulher de 57 anos não é uma coisa muito usual, né? Quando nós vimos os elétricos, os residentes, nós temos 8 residentes, inclusive 2 do Procardíaco, ótimos residentes, parabéns. E a morfologia de repolarização precoce, embora ela seja mais observada em território inferior e parede lateral, chama atenção, ela pega toda a parede anterior. Isso realmente é um pouco atípico. Mas, frente a uma outra hipótese, eu continuaria com uma repolarização precoce e parede anterior extensa. Ok, obrigado, Baruzzi. Alguém quer fazer algum comentário não, a respeito do eletro? Roberto, você está muito circunspecto. Você tem alguma coisa a falar do eletro? Não. Então vamos, Paula, por favor. Raio-x de tórax. Alguém da radiologia? Não. Me parece ex-fumante, né? 20 anos de uma carga tabágica grande, uma coisa que chama atenção é que parece que é um tórax em que o ápice
parece que tem mais ar do que a gente gostaria que tivesse, né? Então, na verdade, parece que efetivamente existe algum grau, né, de assim, hiperinsuflação da parte basal dos ápices de ambos os pulmões. Parece até que há uma assimetria, né? O lado esquerdo é maior do que o lado direito. Em termos de circulação pulmonar, eu não consigo ver nada de anormal. A área cardíaca é uma área cardíaca normal, pelo menos me parece. E a única coisa que chama atenção seria essa aorta mais saliente, uma calcificação na crosta. Eu diria que poderia perfeitamente ser um coração normal, com exceção dessa calcificação da aorta. Esse perfil não ficou muito bem perfilado, não. Ele está um pouco angulado, né? E aí a gente fica na dúvida. Não tem crescimento, não tem sinais de crescimento ventricular direito, e a gente fica na dúvida se efetivamente esse ângulo aqui está ocupado. Eu acho que, como está um pouco rodado, eu acho que fica difícil. A gente está vendo a entrada da via cava aqui, e não me pareceu que haja, pelo menos radiograficamente, uma condição que aponte para aumento de cavidade. Eu efetivamente não estou conseguindo ver. Mas a aorta, evidentemente, uma mulher hipertensa, né, de longa data, eu acho que chama atenção essa aorta, que é alongada, né, e no perfil a gente nota a aorta com facilidade, né? A gente consegue ver a aorta com facilidade, porque parece estar um pouquinho mais dilatada. O ecocardiograma realizado lá no nosso próprio hospital. Em cima à esquerda a gente vê um parasternal longitudinal, tá? Não vejo nada de anormal, uma função sistólica normal. O ventrículo parece um diâmetro diastólico normal. Acho que alterações, talvez, os folhetos da válvula mitral um pouco espessados. O corte transverso também, ao nível dos músculos papilares, mostra uma boa função. E as paredes inferior e anterior no corte de 2 câmeras que a gente vê abaixo à direita também. O que eu posso tentar falar além disso, não sei se tem alguma avaliação do strain. Lembrando que o strain tem uma sensibilidade de mais de 80% para a DAC obstrutiva e uma redução do strain, claro, e maior que 90% para a DA proximal. Lesão obstrutiva em DA proximal. Uma redução do strain regional. Não sei se tem essa avaliação, mas pelo eco transtorácico convencional, eu não vejo nada de anormal. O VD é normal, acho que não tem nada a comentar, não. Eu acho que não foi feito strain. Não. Não foi feito, viu? Isso muda alguma coisa? Muda, Luiz? Primeiro, eu só vou comentar rapidamente sobre a teleradiografia de tórax. Você discorreu com muita propriedade, mas eu não tenho dúvida que uma tomografia computadorizada mostrará nessa paciente enfisema pulmonar do tipo centro-lobular em lobos superiores, porque o Antônio Sérgio chamou a atenção para a hiperinsuflação, que chega a produzir assimetria torácica. Então não há dúvida disso. Tabagismo e hipertensão produziram nessa senhora 2 problemas. O problema respiratório, provavelmente esse cansaço dela é possível que seja dispneia por alteração funcional da dinâmica ventilatória, eventualmente obstrutiva, independente do contexto cardiocirculatório isquêmico. 4ª bulha, disfunção diastólica, ou seja, o contexto do binômio hipertensão e doença coronária. Mas tem um outro aspecto que me parece muito importante. A alteração segmentar de contratilidade em repouso e global está presente. Então, a gente poderia imaginar que aquelas alterações de repolarização, que já foram muito bem comentadas, possam ser efetivamente alterações ligadas à repolarização precoce, alguma alteração secundária da repolarização. Por quê? Com aquela magnitude de extensão, de alteração de repolarização em repouso, a alteração segmentar provavelmente se faria também presente. Apenas para chamar a atenção que não me parece que ela tem uma cardiopatia isquêmica estabelecida,
mas que é portadora de hipertensão e seguramente deva ter doença coronária obstrutiva. Tem mais uma imagem de ecocardiograma. Ainda tem o Doppler colorido. Parece só uma IM leve, tá? O Rafa comentou bem aqui, eu acho que tem a ponta, não parece um apical verdadeiro, assim, acho que está um pouco encurtado. Principalmente essas alterações de repolarização do eletro. Talvez a gente pudesse ver melhor a ponta com um apical mais verdadeiro, mais baixo no tórax. De resto, eu acho que só nos parece uma IM leve e a válvula aórtica parece um pouco espessada também, mas não tem imagem suficiente para definir se isso tem alguma importância ou não, mas não é o que parece. Esse foi o laudo dado lá no Instituto, uma paciente com volumes cavitários espessuras normais, uma função preservada do VEA, global e segmentar, com uma disfunção diastólica grau 1, um espessamento mitro-aórtico com uma aorta normofuncionante, uma regurgitação mitral leve, uma IT mínima com uma PSAP de 20, uma cava e pericárdios normais e uma redundância do septo interatrial ao nível da fossa oval sem shunt ao duplo. Então, resumindo o caso, é uma paciente de 57 anos, hipertensa, ex-tabagista, previamente assintomática, que começou há 2 anos uma angina típica CCS3, que após associada a cansaço, que após medicação evoluiu para uma angina CCS2, com duplo produto controlado, e agora a gente sabe com uma função ventricular normal. E aí o nosso questionamento é se seria indicado ou não uma coronariografia para esse paciente. Nesses 2 anos, ela não fez nenhum teste ergométrico, nenhuma cintilografia? Não. Marode, pode falar. Quando você é doente, um teste funcional, né? Nesse período, vem esse tempo, uma angina típica, um eletrocardiograma que tem só uma suposta repolarização precoce, com hipertensa. Faria nela um teste funcional. Só para a gente contextualizar, quer dizer, é uma paciente com essas características que foi encaminhada para o Instituto para esclarecimento, né, e para tratamento, evidentemente. Então a gente tem que levar em consideração isso, viu, Marões? Quer dizer, ela chegou no hospital com essa história, com essa medicação e com esses exames que foram pedidos. O Alfredo está pedindo. Eu concordo com o Luiz Antônio, e ela tem o raio-x mostrando todas essas alterações, embora não tenha sido descrito nenhuma característica de doença pulmonar crônica, baqueteamento de dedo, vidro de relógio, mas eu acho que uma prova de função respiratória ajudaria bastante para definir se ela tem ou não tem obstrução em vias aéreas, e a tomografia também é algo que nos ajudaria no raciocínio clínico. Você faria um teste, além da função respiratória, você encaminharia direto para a coronariografia ou primeiro teste de função respiratória? Eu ficaria intrigado com essa questão da manutenção do sintoma, apesar de amplamente medicado, e esse passado de tabagismo com alteração radiográfica importante. Então, exploraria isso para verificar se tem alguma obstrução de vias aéreas ou não. Evandro. Acho que passou desapercebido. Acho que o comentário do colega foi muito apropriado em relação ao strain. Eu acho que nós, cardiologistas clínicos, nós temos que ser reeducados em relação ao strain. O strain miocárdico anormal é tão potente como uma cintilografia ou um teste de esforço. É claro que ele pode ser normal e o indivíduo ter doença coronária. Então, a gente está... Há algum tempo, umas 3 semanas atrás, eu peguei um paciente aqui que tinha função cardíaca normal, uma suspeita de fibrilação arterial, um quadro infeccioso, e quando foi feito um strain, estava claramente a presença da miocardite. Eu já tive a oportunidade de fazer CAT em pessoas com strain, com dor torácica. Então, o strain vai se tornando, né, uma ferramenta em repouso, altamente preditora, quando anormal, de doença coronária, principalmente no indivíduo com dor no peito. A presença da esclerose aórtica também é um marcador de doença coronária, porque é o mesmo ambiente aterotrombótico.
Então, a gente olha hoje o ecocardiograma como um valor incremental para a suspeita da doença coronariana. Então, se eu tivesse um strain anormal, mais a esclerose aórtica, talvez aquela dúvida que eu estava em relação à doença coronariana, eu diria, muito provavelmente essa paciente já ultrapassou aquele limiar de 90%. Então, a gente está reposicionando o ecocardiograma de repouso com o speckle tracking como uma ferramenta preditora de valor incremental, não mais buscando alteração contrátil, que é muito tardia, mas justamente, ou cicatriz, fibrose, mas buscando as alterações de strain e a normalidade do tipo esclerose aórtica como preditora de DAC presente no paciente. Isso em qualquer situação clínica ou numa suspeita de doença coronariana? É claro que com o paciente com dor no peito. É claro que hoje o strain já começa em pessoas assintomáticas a se observar grupos de maior probabilidade de doença coronariana. É uma ferramenta tão potente que está se desenvolvendo tanto. Ela está completando 2 décadas. Ela teve um avanço imenso nos últimos 5 anos que a gente conseguiu padronizar. É claro que ela variava muito entre as máquinas. E, obviamente, hoje a gente tem uma ferramenta altamente preditiva. A gente precisa, depois, termos uma sessão clínica para a gente poder estar olhando o strain nas doenças cardiovasculares, mas na DAC ela está ganhando um espaço muito relevante. Lá no Laranjeiras, o Luciano Belém, ele já pelo menos, desde que tem o strain, ele vem nos ajudando muito nessa questão de avançar no diagnóstico, né, da doença coronária, né? O Luciano assim como os nossos amigos lá, o Daniel, o Rafael, o Arnaldo, ele nos ajuda bastante nessa definição, e estudando o strain e ajudando a avançar no diagnóstico. Eu não sei se alguém vai falar alguma coisa, mas eu acho que foi para a coronariografia, né? Os pacientes chegam para a gente já com quase todos os exames feitos fora do hospital. E essa paciente, ela chegou com a coronariografia já para o nosso ambulatório. Então, a gente não teve nenhuma opção de pedir ou não pedir a coronariografia. Alexandre, você quer analisar? Você está com o microfone na mão mesmo? A gente tem uma ventriculografia esquerda, no oblíquo anterior direita. Parece que a contratilidade é preservada, né? Vejo alteração de contratilidade. Não é o catéter ideal, né? Mas não é o catéter ideal. É um catéter para a coronária direita. Né? Bom, enfim. Aí uma injeção na coronária direita, né? E parece ter algumas irregularidades, uma placa proximal, uma coronária direita dominante. Nessa segunda projeção, como parece que aquela lesão persiste, né? É proximal, né? Acho que essa é uma placa proximal. E eu fiquei na dúvida nessa bifurcação aqui embaixo, se tem doença mais crítica. Eu acho que a gente pode ir a próxima. Aqui. Ele não se posiciona ali. Tem aqui uma injeção Spider no tronco da coronária esquerda, a descendente anterior indo para o lado de lá e a circunflexa vindo para o lado de cá. O tronco não parece ter lesão crítica, né? Essa bifurcação eu ainda parece que ela tem uma coloração diferente com placas proximais, mas não parecem ser críticas. Você tem a descendente anterior, né, indo para lá, como você falou, e depois você tem a circunflexa dando uma intermediária. Esse ramo intermediário, se eu não me engano, ali bem na saída dele, olha aí, ó, parece que tem alguma coisa aí, tem uma obstrução importante. Isso eu queria que você desse sua opinião com relação a isso. A região da trifurcação, se você chama assim, ele está mais para um ramo marginalis, mas porque está saindo já na circunflexa, né? Mas ela me pareceu ter uma coloração diferente, né? Em termos de contraste. Então, eu acho que tem placa proximal, né? Mas o tronco aqui está livre e essa região proximal
desse ramo marginalis, da própria circunflexa e da origem da descendente anterior, parece ter uma anormalidade que contemple uma placa não obstrutiva. Tem aqui o tronco da coronária esquerda, né, a artéria circunflexa vindo para cá, aquele ramo proximal, marginal. Difícil de apontar aqui, né? É difícil de apontar, né? Nessa região. E a DA indo para o lado de lá, está bem misturado. Mas mostra doença aterosclerótica não obstrutiva proximal, né? Talvez uma lesão intermediária nessa região proximal desse ramo marginal. O que foi apontado, e a gente vai ver no laudo, né? No laudo, é que eles acharam que tinha uma redução de pelo menos 50% no tronco, quase na bifurcação. Nessa projeção, a gente tem aqui no final do tronco, né? Eu não consigo pensar que isso seja 50%, né? Mas de fato tem, né? Parece uma redução de calibre, mas não consideraria na magnitude dos 50%, não. Acho que é menor que 50%. Então, a descendente anterior aqui aparece aqui na frente, né? Tem os seus ramos septais. É uma descendente anterior que chega na ponta, fina. E aqui em cima talvez tenha alguma coisa, mas está muito... Está superposta a imagem. Superposta, né? A imagem, mas eu acho que aqui a gente tem alguma superposição também daqueles ramos que vão... Assim, se a gente falar 40%, eu vou falar. Eu vou ficar confortável, mas eu acho que a gente não vai... Felipe, tem que falar no microfone. Acho que a gente não vai conseguir definir se é 40% ou 50%. A gente tem doença do tronco, né, que não parece anatomicamente superior a 50%. Descendente anterior, você achou alguma coisa? Acho que nessa região aqui está superposta. Vamos ver se ele faz mais uma projeção que libera essa região da descendente anterior. Então, aqui a gente tem a descendente anterior toda livre, com aquele ramo diagonal, né? Tem irregularidades, né, proximais, mas eu não acho nenhuma lesão obstrutiva significativa. O que se falou novamente foi com relação ao terço médio da descendente anterior, depois daquela septal. Onde você realmente apontou. Eu apontei, né? Então, tem doença, né? Tem doença aterosclerótica nessa região, mas eu não consigo definir o grau de obstrução como grave, né? Então, doença aterosclerótica não obstrutiva. E aqui em cima, aqui é que parece que aquele ramo marginal, né, da circunflexa parece mais importante, né? Então, aquela lesão proximal daquele ramo marginalis parece mais significativo nessa projeção. Muito bem, então, na minha leitura, a gente tem doença aterosclerótica, coronariana, proximal, com uma gravidade maior naquele ramo marginalis, mas sem uma significativa obstrução da descendente anterior, nem do tronco, na minha opinião. Bom, meus amigos, então, na verdade é isso. Então, a gente não ia trazer um casinho aqui que as lesões fossem absolutamente visíveis, né, na coronariografia. Eu vou pedir a opinião do pessoal de São Paulo, mas isso aqui gerou dúvida para a gente, né, porque essas lesões intermediárias, né, principalmente essas lesões que variam de 40% a 70%, 80%, são aquelas que geram mais dúvida na gente, especialmente num quadro como o dessa senhora, que é um quadro típico, de angina típica. A gente pode até levar em consideração o que o Evandro falou, mas, de qualquer modo, é uma angina muito típica, né? E com aquela medicação toda que ela usa. Quer dizer, na verdade, e tem essas obstruções. Quer dizer, o colega que deu o laudo, ele achou que a lesão do tronco ele fosse uma lesão de 50%, mas eu honestamente fiquei na dúvida, assim como o Alexandre.
E as outras lesões não são lesões que deixam a gente assim muito sensibilizado, né? Eu não sei. É o que me pareceu, né? Não foi uma coisa assim. Tirando a intermediária. É, tirando aquela artéria intermediária. Mas é muito sintoma para uma extensão de lesão que não parece ser tanto assim. Eu vou pedir a opinião do pessoal de São Paulo. Barroso, por favor. Não sei se vocês viram a coronariografia. Não sei se a imagem ficou boa, mas não sei se vocês compartilham da mesma dúvida. Gerardo, eu estou conversando com os nossos residentes. Então, hoje nós estamos com quase 10 aqui, toda a galera. Parabéns, colegas. E é o seguinte, eu estou frustrado. Eu esperava um eco com véio hipertrófico, não deu nada. Esperava um CAT com lesões graves e tal, para justificar tanto sintoma. Também uma cinecoronariografia, de certa forma, me deixou frustrado. Eu esperava aí lesões mais avançadas, né? Mas a história é muito forte, então nós temos que, talvez agora, a gente vai se truncando, nós nos sinucamos, ou seja, eu preciso descartar uma doença coronária, esse tronco, 50%, pode ser mais, então, talvez mereça aí mais um exame de imagem para fazer o diferencial. A descendente anterior, o ramo diagonal, também ficamos ali em dúvidas, e que poderia justificar as alterações de repolarização do aparelho anterior. Ou seja, uma cinecoronariografia que me deixou frustrado, mas ao mesmo tempo me deixou intranquilo. Esse tronco é só isso mesmo? Tem algo a mais? Tanto sintoma? Então agora eu pensaria em sugerir avançar enxergar melhor o lumen dessa árvore arterial. Bom, é uma paciente, então, Obrigado, com angina CCS2 sob medicação, uma função ventricular preservada e um cateterismo que mostrou uma lesão de tronco de aproximadamente 40% a 50%, uma lesão de descendente anterior de 40% em terço médio e uma lesão grave de 80% na artéria intermediária. E aí veio a nossa dúvida, assim como todos ficam em dúvida, se a gente seguiria para uma nova estratificação, seja anatômica ou funcional, com ultrassom intracoronário ou ACT, ou uma cintilo ou um FFR. Ou se a gente pararia por aí, manteria o paciente em tratamento clínico, angioplastaria essa lesão de tronco ou essa lesão de artéria intermediária, ou faria revascularização pensando numa paciente com lesões em 3 vasos. Então, meus amigos, essa é a pergunta. E aí, Fernando? Bom, então essa senhora, 57 anos, com angina persistente, CCS2, plenamente medicada, tem função do VE preservado, e anatomia que deixa a dúvida sobre a gravidade da lesão do tronco, uma lesão intermediária de DA e uma lesão grave naquele ramo marginais. Na minha opinião, ela deveria voltar para a sala de hemodinâmica e fazer imagem intravascular, para esclarecer bem essa lesão do tronco, porque isso define o tratamento. Então, eu ficaria com estratificação agora anatômica e a modalidade mais provável seria o ultrassom mesmo intracoronariano para estudar bem o aspecto do tronco. O OCT no tronco tem a limitação ali, porque para o fluxo, né? Então acho que seria a melhor imagem, e sim o ultrassom. O FFR talvez encontre algumas limitações, tem uma outra placa depois, para o tronco, mas eu ficaria com anatomia coronariana, definição de gravidade da lesão do tronco, porque isso define absolutamente, de maneira plena, a conduta a ser tomada. Então, anatomia com ultrassom, preferencialmente intracoronariano. Evandro, você quer dar opinião? Não? Siciliano. Acho que o ultrassom para o tronco é um... Você não faria um FFR nessa lesão? Eu acho que para o tronco, acho que o ultrassom é o melhor método para a gente definir e quantificar o grau de obstrução. O que o pessoal define, quando você é tronco isolado, a FFR você pode utilizar, mas quando você tem tronco com outras lesões, você pode alterar a FFR, você pode superestimar a FFR. Aí, no caso, o ultrassom é melhor, apesar de você não ter uma correlação muito boa entre a área luminal mínima e o FFR. Entendeu? Essa correlação, depois os meninos vão falar ali, entendeu? No máximo moderado. Mas eu acho que dá para você ter uma avaliação melhor do grau, do ponto de vista anatômico, e correlacionar com uma provável ter isquemia ou não ter isquemia. Barroso, alguma consideração? Você também faria ultrassom intravascular?
se faria ultrassom, de acordo com os comentários. Só vou aproveitar a experiência do nosso caríssimo colega, doutor Evandro. Se numa condição de repouso, se o eco, se o strain, como ele mesmo lembrou, quer dizer, lesão de 50% de tronco é uma lesão, para tronco, já é uma lesão muito considerável, né? Se esse paciente teria alterações no strain, como ele citou, pegaria isso, Evandro? Uma pista, pelo menos? Seguramente teria, não é? Se a gente tivesse, né? Agora, é claro, né? Não é 100%, né? Eu acho que aí, né, como já estamos já com o paciente invadido, dificilmente a gente, né, prescindiria de fazer o ultrassom, mas esse é o grupo que mais tem o strain positivo. As lesões proximais envolvendo tronco, descendente anterior, certamente isso deveria de ter uma alteração do strain. Eu peço desculpas, senhores, porque o André Souza é um dos colegas que tem muita experiência aqui com o ultrassom, ele e o André Feijó e o FFR. Infelizmente, ele não pôde comparecer, quer dizer, então a gente perdeu um pouquinho dessa opinião dele, mesmo porque eles são especialistas nisso, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que o que já foi dito aqui, eu acho que faz mais sentido, né? Quer dizer, o FFR tem as suas limitações, né? Especialmente nessa questão de doença microvascular, né? de doença aterosclerótica difusa, né? que dificulta a gente avaliar com adequação o FFR, e a outra coisa são essas lesões em série, né? Que a gente tem que lembrar, é o tronco, e depois tem uma lesão em série na artéria intermediária, depois tem uma lesão que a gente não sabe se é significante ou não na descendente anterior, e tem aquela lesão, a gente esqueceu um pouquinho, deixou de lado na coronária direita, né, que angiograficamente também é aquele tipo de lesão que fica no meio do caminho, né, a gente achando que não tem muita importância anatômica, que não tem importância funcional, né, parece ser uma lesão em torno de 40%, mas, de qualquer maneira, essas são as limitações e o que, de fato, foi feito. Bom. Então, a gente partiu também para o ultrassom intracoronário. O ultrassom intracoronário mostrou para a gente, foi feito o ultrassom da DA de terço médio e a DA proximal e depois o tronco. O que mostrou para a gente foi uma área luminal mínima no terço médio da DA de 2,25, no terço proximal de 3,03. Esse foi o laudo dado no Instituto da Coronariografia. É um tronco que deixou bastante em dúvida se foi 50%. O caso é o seguinte, André, houve a dúvida com relação à gravidade dessa lesão do tronco, que ficou, uns achando que tinha menos de 50%, o laudo deu o diagnóstico, né, de 50%, tem uma lesão de 80% na artéria, na origem da artéria intermediária, e uma lesão que eu pelo menos achei que era uma lesão pouco importante, em torno de 40% no terço médio da DA, e uma outra lesão também em torno de 40% na porção proximal da direita. E aí foi feito o ultrassom intracoronário. Terço médio, a gente está vendo ali uma placa fibrocálcica, e a gente tem uma desvantagem que já está desenhado um lumen, né? Então a gente não está vendo a superfície. Então a gente está vendo já uma superfície delineada, o que diminui um pouco a nossa avaliação propriamente do lumen, né? A gente vê aqui uma placa fibrocálcica, aqui com predomínio de cálcio entre os 6 e 9 horas, dando uma sombra acústica. Então o arco de cálcio não é muito importante, tá? Apenas um quadrante. A área luminal foi quantificada aqui em 2,25, muito abaixo dos 4 milímetros de mercúrio de corte antigo e ainda abaixo do 2,8, que alguns trabalhos recentes colocam como área grave na DA. Então, se a gente pegar por critérios, isso já está em desuso, né? Assim, tá perdendo a força a quantificação de gravidade pelo ultrassom, porque o FFR é o padrão ouro já determinado, mas se a gente usar critérios anatômicos para um homem, mulher, uma mulher pequena, 57 anos,
pequena? IMC normal. A IMC normal, Mas ok. agora baixinho. A gente tem lesões de área muito reduzida. Eu gostaria de saber também, nas partes que estão normais, qual é o tamanho da coronária, para a gente ter uma noção e não ficar só com o número absoluto. Você tem essa quantificação Tem do laudo no final. diâmetro de referência? Não. Os trabalhos, eles são feitos na sua quantificação, principalmente em números absolutos e não relativos. Esse é o grande questionamento. Uma área 2,25 vai servir tanto para uma senhora pequena quanto para um homem de 2 metros. Isso não tem como você ter o mesmo significado funcional. Então, se a gente tivesse noção do tamanho do vaso, a gente poderia tentar adequar, dar alguma informação mais anatômica. Eu volto a insistir que o padrão ouro é fisiológico hoje, a questão do ultrassom ficou muito mais importante para o próximo que você vai mostrar, certamente, que é o tronco. Lesões seriadas em série envolvendo o tronco, o FFR pode ter uma interpretação muito confusa. E aí o ultrassom vai ser o mais importante, que vai ser ver o tronco. Vai ajudar muito no tronco. Bom, então a gente está na bifurcação do tronco, mas ainda já está aparecendo a circunflexa, né? Eu gostaria que fosse antes, um pouquinho mais proximal, que ali eu estou vendo uma área luminal por cima naquele recorte. Por isso que seria interessante. Então, se a gente pegar esse número, né, que certamente foi interpretado numa sequência, aí a gente está vendo um frame isolado, vamos pegar esse número de 6, maior do que 6, né? É isso mesmo? 6,6? 6,81. 6,81. O corte de 5,9, né? O trabalho menor do que 6. É o trabalho mais clássico e assim, mais forte, um número que ficou na literatura. Está borderline, né? Borderline. Bem próximo. Nós vamos nos ater a 0,8 milímetros quadrados. Né? O recorte aí muda completamente os números. Qual foi o laudo? Então, o laudo foi de uma área luminal, como já dito, de uma DA terço médio de 12,25, uma DA proximal de 3,03 e um tronco de 6,81. E dado como um tronco sem critério de gravidade e uma presença de lesão longa na descendente anterior do terço proximal ao médio com critério de gravidade. A gente está se baseando aí em 0,8 milímetros quadrados, né? Que qualquer desenho daquela área vai mudar esse número facilmente. Tenho certeza que isso foi exaustivamente quantificado para a gente ficar com esse número aí como não grave, né? Do tronco. E a DA grave, né? DA grave. Muito bem. Fernando, o que fazer? Bom, o tronco foi dado como um tronco não grave. E a descendente anterior proximal grave. Proximal e terço médio. Desculpa. Proximal e médio. Proximal e médio. Contando que tem também uma lesão obstrutiva grave no ramo intermédio. Então, pelo menos uma doença bivascular grave. A doença bivascular grave que acomete a porção proximal do descendente anterior são doenças que têm por si só uma anatomia que já traz um sentido prognóstico. E, somando-se ao fato de que ela está com angina refratária, a necessidade de revascularizar é clara. Então, agora, nesse momento da evolução do caso, a discussão não é se tem indicação, não, a gente sabe que tem, mas qual é o método mais adequado para revascularizar? Se nós vamos fazer a revascularização cirúrgica ou se vamos fazer a angioplastia, a revascularização percutânea. O que nós temos de literatura, lesões bivasculares que acometem a DA proximal, vai depender naturalmente, considerando que a paciente tem bom risco cirúrgico e baixo risco de complicações perioperatórias, em que pese ela ter alguma doença pulmonar obstrutiva crônica, não me parece ser crítico, então ela tem um bom risco cirúrgico. Pesa muito a anatomia coronariana nessa decisão também, o Syntax Score. Então, síntese scores mais baixos, menor que 22, por exemplo,
recebe uma indicação 1A para os 2 procedimentos, percutâneo ou cirúrgico. Enquanto que os síntex mais avançados, se for acima de 32, por exemplo, a indicação é cirúrgica, e o outro intermediário já rebaixa um pouco a indicação da angioplastia para 2A. Então, ela não é diabética. O diabetes também entraria muito nessa análise em favor da cirurgia. Então, aqui é uma questão de discussão, e nessa discussão, os elementos técnicos, os elementos angiográficos, os elementos clínicos. Os clínicos favorecem os 2 lados. Ela não tem nenhuma deformidade torácica, não tem nenhuma doença mais grave que possa impedir qualquer um dos 2 métodos. Enfim, é a decisão técnica e compartilhar com a paciente, ver também as preferências pessoais dela. Nesse momento, a reunião do Heart Team, né, com o intervencionista, com o cirurgião e com o clínico, para tentar decidir qual é o melhor método de revascularização. Ela me parece que pode ser feito os dois caminhos, me parece. Tem que consultar também a opinião do André. Mas também uma solução cirúrgica seria uma bela solução, com enxertos arteriais. Então, acho que os 2 caminhos são possíveis. Aí vai também a experiência do grupo com a intervenção e os resultados também da cirurgia. Acho que a cirurgia seria uma bela solução e ficaria como uma opção a intervenção percutânea de acordo com preferências pessoais também da paciente. Fernando, você não acha que antes dessa decisão, que naturalmente você defendeu as 2 hipóteses, né? A dependência do desejo da paciente. Nessa circunstância, antes da decisão, mesmo para você informar a paciente melhor, não seria importante estabelecer a função pulmonar como é que está? Porque eu não comentei sobre o raio-x, mas o raio-x é gritante de enfisema pulmonar. Além da hiperinsuflação, no perfil há um grande aumento do diâmetro anteposterior do tórax, que a gente não pode atribuir só a uma leve cifose da coluna torácica. Então, eu achava que é muito importante para essa decisão que você antes tenha a prova de função pulmonar. Porque pode ser enganoso. Ela não tem deformidade torácica visível, mas radiologicamente tem. Um lado é mais insuflado do que o outro. Isso também é um sinal de gravidade pulmonar. Felipe, nós temos 10 minutos. Não, ia perguntar para o André aqui, se bem que ele não chegou a ver bem rápido a coronariografia, mas assim, do ponto de vista, qual seria o síntaxe dela? Porque o que o Fernando colocou, do síntaxe moderado a alto, a cirurgia ser melhor do que a abordagem percutânea, é um fato. E melhor ainda, eu acho que a partir do momento que você calcula o síntaxe, você pode calcular o síntaxe 2, que você inclui o síntaxe normal com as variáveis clínicas, que aí entra o que ele está falando. As variáveis clínicas, que o paciente tem doença renal, o paciente tem doença pulmonar, enfim, todas as variáveis clínicas para você estabelecer a mortalidade. A mortalidade com a cirurgia e a mortalidade com a abordagem percutânea. Então, primeiro, é importante o clínico, o cirurgião e o hemodinamicista. Daí eu pergunto para o André qual seria o síntaxe dessa paciente. Então, o síntaxe pontua todas as lesões com 50%. Se a gente pontuasse o tronco, ela aumentaria muito o síntaxe. A gente está tirando o tronco de lesão de 50%. Né? Então, esse síntaxe vai cair drasticamente. São 2 lesões simples na descendente anterior, na verdade, até o ultrassom tem que ajudar a determinar onde está. Mas me preocupou, isso é muito simples na descendente anterior. Exatamente, essa era a minha pergunta. Como é que isso vai ficar em relação à placa do tronco? Porque eu cheguei aqui já com a coisa... E aí eu não estou... Ok, esse é o rolo. Agora, por que não passar ultrassom nesse vaso? E do jeito que eu estou vendo daqui, eu não consigo nem determinar assim, essa gravidade tão crítica. A imagem que a gente tem aqui cai a qualidade com compressão do arquivo, né? Então, eu não consigo me basear. Eu vejo uma lesão Haze, mas daqui eu não vejo uma lesão crítica. Isso fica difícil interpretar com...
Então, acho que o ultrassom poderia ter ajudado muito nessa avaliação, porque a descendente anterior é muito simples. O tronco está determinado. Bom, André. Eu passaria ultrassom, teria passado ultrassom para ver isso melhor. Isso faz uma complexidade grande em relação ao tronco, né? Você não tem uma geografia boa para posicionar, isso adicionaria bastante complexidade. Essa intervenção tem que ser guiada pelo ultrassom, porque você não sabe nem na projeção onde colocar o stent. É bem mais complexo. Então, nesse caso, você acha que a cirurgia seria o caminho? Bem, é um caso importante que a gente tem muitas dúvidas, né? Se segue no tratamento clínico ou segue no tratamento invasivo, né? Como é que seria essa abordagem hoje em 2019? Eu preciso ter um exame matador em relação a prognóstico desses doentes. E, para isso, qual é o grande exame hoje? O PET com rubídio. O PET com rubídio mostrando que a perfusão é normal. Esse paciente, o tratamento clínico é absolutamente campeão. E aí a gente vai estar apostando em mudar os medicamentos e, obviamente, mudar a qualidade de vida, botar ela para fazer exercício. Se esse paciente tem uma perfusão miocárdica total, global, diminuída, esse paciente é um paciente de alto risco de morte e infarto. Então, hoje, em 2019, é muito importante na doença crônica a gente saber quando mexer. E é claro que a gente teve muito avanço em relação ao FFR. O FFR trouxe um avanço, o ultrassom intracoronário trouxe um avanço, mas a grande revolução ela é ditada na doença crônica em relação ao prognóstico. E aonde é que nós estamos hoje? Não é? Quer dizer, isso está começando a chegar no Brasil, por quê? Porque a gente precisa do ciclotron. Quem tem o ciclotron hoje, não é? Quem tem o ciclotron hoje alguns locais. Brasília tem ciclotron, o Rio de Janeiro tem, mas não tem uma produção de rubídio, e São Paulo tem rubídio. Nós temos aqui a colega Maria, que trabalha com medicina nuclear, e eu queria saber de você se isso que eu estou falando é uma coisa que tem sentido ou esse é o estado da arte numa situação como essa? Isabela, eu vou te dar um minuto, porque eu quero ouvir o pessoal de São Paulo e a gente termina às 11h30. Eu vou pedir desculpa ao Henrique, que talvez a gente não possa fazer a revisão que vocês fizeram. O PET com rubídio, ele realmente tem um poder prognóstico muito grande, porque ele não vai avaliar somente a análise, não tem só a análise visual da imagem, como a cintilografia convencional tem. Ele tem análise visual, ele permite também que você tenha uma análise regional da quantidade de isso, dá em números essa perfusão, e a análise global. E a análise global ela tem sido um valor utilizado para decisão de tratamento. Então, aqui, óbvio, a gente não tem experiência com PET com rubídio, mas lá na Brescia, onde a gente pôde ver essa experiência, esse valor da global é utilizado como decisão de tratamento, principalmente pacientes com alto risco operatório, algum paciente em que você quer realmente decidir se ele vai ter benefício com a cirurgia ou não. Ok, obrigado. Baruzzi, deixa eu só fazer a minha posição final. Bota stent ou não bota? A gente vai terminar 1h30. Stent ou não? Essa não é uma angioplastia só daquele ramo intermédios. É uma angioplastia que, se você não se incomodar em botar um stent no tronco, pode ser feita. Ponto. Isso é praticamente a angioplastia indo para o tronco. Por favor. A paciente maximamente medicada, lesão importante descendente anterior, mas eu continuo ainda, eu estou frustrado, eu esperava mais lesões, coisas mais evidentes. O pior de tudo, se nós colocarmos um stent na descendente anterior e a gente volta para o consultório com a mesma dor, porra, será que era mesmo isquêmica essa dor e tal? Eu concordo com o doutor Evandro em relação a ele fazer ainda uma prova de perfusão, uma prova isquêmica, porque até o momento nós temos uma dor maximamente medicado, uma lesão relativamente frustrante, e estamos apostando tudo na coronária. Será que não valeria a pena, nesse momento, mais uma informação
de perfusão antes de levar o dente para a cirurgia, eventualmente com um implante no stent. Então, a minha colocação seria essa. Eu valorizaria ainda o estudo de perfusão nessa doente. Paulo, por favor, César. CFR não poderia ajudar nesse caso? Essa análise do fluxo com o PET seria a melhor forma, né? Existe uma forma de fazer isso com o Sextamib, que é na câmara CZT, mas ela ainda está em processo de validação e está sendo ainda comparado com os outros métodos. No Rio de Janeiro tem sido utilizado principalmente em programas de pesquisa, né? Paulo, nós temos 1 minuto. O que realmente foi feito, Paulo? Bom, a gente tentou até fazer uma cintilografia para avaliar a isquemia dessa paciente, mas devido a essa lesão de tronco com esse laudo, o pessoal da cintilografia não quis fazer o exame. E a gente acabou optando pela cirurgia de revascularização. Foram 2 mamárias. A gente colocou uma mamária direita para artéria intermediária e a mamária esquerda para descendente anterior, com uma SEC de 60 minutos, sem intercorrência. Tem um vídeo da cirurgia, não sei se dá tempo da gente mostrar, se o Ceciliano quer comentar alguma coisa. Alexandre, você quer comentar rapidamente? Tem um vídeo, gente. 2 segundos, Alexandre. Então, essa é a descendente. Aquela era a descendente anterior, aqui está a aorta, o ato direito, a mamária, indo lá para a descendente anterior, uma mamária esqueletizada, in situ, super bonita, né? E a mamária direita está vindo aqui por trás da aorta, e deve estar indo para aquele ramo marginal, que a gente não está sendo exposto, porque o coração já está batendo, não dá para virar o coração, mas a direita passa por trás da aorta e vai revascularizar aqui. Aí ela sai aqui atrás do apêndice atrial esquerda, né, revascularizando aquele ramo intermédio. Eu peço desculpa à plateia, porque, evidentemente, eu sigo aquela máxima do nosso amigo André. 13h30 é 13h30 e a gente, infelizmente, tem que terminar. Eu queria agradecer muito a presença, viu? Desculpe, viu, Henrique? O Henrique e a Paula fizeram uma revisão da literatura, colocando em contexto essa questão do ultrassom intravascular e o FFR. Eu sei que a conduta nem sempre é muito aceita por todos, né? Mas é uma doença que pode ser tratada dessa maneira também. Eu acho que ela... como deu certo a cirurgia, eu tenho a impressão que ela vai ter um benefício realmente com o procedimento. E a paciente aceitou fazer a cirurgia, né? Essa poderia, como o Fernando Rangel muito bem colocou, essa é uma decisão compartilhada com o paciente, né? Então, isso foi muito importante. Queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Paula. Obrigado.